A guerra não estava ganha e iria até agravar-se para o lado português. Na sequência da Operação Nogórdio, Kaluza da Arriaga pretende consolidar as posições no norte, mas o combate muda de lugar. Os portugueses têm que enfrentar agora a guerrilha em novas áreas. A Frelimo, que já vinha atuando na região de Tete, atravessou durante a operação a barreira mítica do rio Zambeze e ameaça a barragem de Caborabaça, cuja construção entretanto começara. O Estado-Maior português foi então obrigado a deslocar para sul as forças disponíveis. A partir de agora e até ao fim da guerra, Tete será o principal cenário de operações em Moçambique. We are against the Cabora Bassa project, and we don't want them to build it. That's why we are going to fight by all means in order to stop the construction of Cabora Bassa Dam. And we have already taken military precautions for that, and we are being successful in our activities. A única ordem que nós reconhecemos foi de não destruir Cabora Bassa, mas sim impedir o seu desenvolvimento. Impedir a construção, mas não destruir. Isso foi de Eduardo Mondlane. A barragem de Cabora Bassa, com efeito, não houve, digamos, nenhum plano específico para atacar Cabora Bassa. Organizar um ataque mesmo em grande envergadura nunca se realizou, porque não tínhamos força suficiente para enfrentar. Embora nós gritássemos, não é? Cabora Bassa de lenda és, Cabora Bassa não vai ser construído, mas intimamente nós dizíamos, sim senhor, deixa lá construir Cabora Bassa, isso vai ser útil para nós. Hoje, Moçambique está independente e pode-se falar que era para dificultar a construção de Cabora, quer dizer, dificultar como? Se nós recebemos missão de atacarmos, Cabora Bassa, atacarmos as tropas que faziam a escolta, material que ia para Cabora Bassa, as turbinas, essa coisa toda, não sei o quê. Atacamos algumas vezes, mas a nossa força não era suficiente para impedir a construção de Cabora Bassa. E o lançamento da barragem de Cabora Bassa, a maior obra de construção erguida pelos portugueses em todo o ultramar. A necessidade de defender Cabora Bassa e o aumento da atividade da Frelimo na região de Tete comprometeram os planos do comando-chefe para dar sequência à Operação Nogórdio. Kaluza da Arriaga planeara uma nova grande ação militar, com a qual pensava poder consolidar as posições portuguesas em Cabo Delgado. Com a Operação Fronteira, ambiciosa e dispendiosa, o general pretendia bloquear as linhas de infiltração da Frelimo, através da Tanzânia, com o fim último de isolar da guerrilha todo o Planalto dos Macondes. Para isso, o comandante-chefe imaginou um enorme complexo centrado em Nangade, implicando a construção de uma estrada alcatroada paralela ao rio Rovuma, integrado num sistema de interdição da fronteira ao longo de centenas de quilómetros. Um dispositivo que incluía aquartelamentos e aldeamentos, alguns já existentes, outros construídos então, e era servido por diversos meios de vigilância: postos, patrulhamento permanente, campos de minas, rede de proteção eletrificada. Estou de acordo, mas acho realmente que é muito difícil, porque nós em Angola tivemos uma ideia semelhante do obstáculo lá sobre o Zaire. Em Moçambique já não era obstáculo, era realmente povoar realmente a zona. Povoamento em tempo de uma determinada zona, que é uma zona despovoada, em tempo de guerra, é realmente complicado. E, portanto, aquilo ia-se fazendo ao ritmo possível, mas sem ser um sucesso imparável e um sucesso a pouco tempo. Durante a Operação Fronteira e a partir da Nogórdio, a região de Manica e Sofala era já o grande objetivo da Frelimo. Enquanto as forças portuguesas atacavam no norte, a guerrilha visava o sul. Intensificava as suas ações na região de Tete, onde atuava já desde 1968, penetrando pela linha de infiltração do rio Capoche. A densidade populacional no distrito de Tete era à data bastante baixa. Viviam menos de 500 mil habitantes nesta região, constituída por duas zonas distintas.
Uma elevada e montanhosa e uma outra plana, onde a bacia do rio Zambeze ocupa uma área superior à dimensão de Portugal. A agricultura e a pecuária são os principais recursos locais. Além do rio, mais de 400 km navegáveis, as principais vias de comunicação eram as rodoviárias, fazendo a ligação do distrito ao Porto da Beira, e o caminho de ferro que atravessa o Zambeze na zona de Mutarara e segue pela sua margem esquerda até à povoação de Moatize, onde se situam importantes minas de carvão. Uma entre as diversas riquezas que caracterizam o subsolo de toda esta região, que a partir de setembro de 1972 passou a ser servida pela ponte batizada com o nome de Marcelo Caetano. Cenário de várias revoltas indígenas ao longo dos anos, o distrito de Tete tem a sua capital na povoação com o mesmo nome, elevada à cidade em 1959. Com cerca de 50 mil habitantes no início da década de 70, Tete vivia então um grande surto de desenvolvimento, devido em boa parte à instalação de serviços e empresas necessários ao projeto de Cabora Bassa. E era exatamente a obra da barragem que levava agora a Frelimo a intensificar a atividade militar que já vinha desenvolvendo na região. Uma situação que preocupava também as autoridades rodesianas e sul-africanas, igualmente a braços com a oposição de movimentos armados. A importância daquela província de Tete. The importance of this province, Tete, is its position, for it lies between South Africa and Rhodesia. Entre a Rodésia. E que uma vez que a luta desenvolva na província de Tete, já... Once the struggle in Tete becomes more advanced, our comrades, the South African and Rhodesian fighters, will have an opening so that they too can start their own military campaigns. Já tem uma abertura para poderem eles fazer as suas ações. A cooperação entre as guerrilhas moçambicana e rodesiana, a ZANU, União Nacional Africana do Zimbábue, que combatia o regime de minoria branca na Rodésia, começou logo por ocasião das primeiras incursões da Frelimo. Ações cuja paternidade parece, aliás, polémica. A Frelimo, sabe, que eu é que abri a luta em Tete, fiz os primeiros reconhecimentos na fronteira de Zimbábue, Moçambique, para ver se havia condições do início da luta armada. Eu é que recebi os primeiros combatentes do Zimbábue, Chimurenga, Mkono e muitos outros, que iniciaram a guerra no Zimbábue. Até provocaram uma situação, iam lá provocar os boers na altura, fugiam para as nossas bases. Nós é que aguentávamos com os rodesianos, porque atacavam mesmo em grande escala, não é? Eu é que suportei tudo isso. Eu é que organizei a população para fugir para a mata. Eu é que organizei a milícia para defender as bases da população na mata e tudo. O aumento gradual da atividade militar da Frelimo em Tete vai condicionar os resultados da própria Operação Nogórdio, que previa o estabelecimento de tropas portuguesas nas 3 bases tomadas à guerrilha. Na verdade, apenas na base Nampula ficaram instaladas 2 companhias de atiradores, mas por pouco tempo. As tropas especiais tiveram que ser desviadas para Tete, para Cabora Bassa, onde não tinham ainda condições de atuação. 6 anos após ter pegado em armas, a Frelimo atuava consistentemente em 3 distritos de Moçambique. E preparava-se para abrir uma nova frente a partir do momento em que conseguisse atravessar o rio Zambeze para sul. Um objetivo mítico da sua luta. Como se percebe, a travessia do rio Zambeze é um feito militar reclamado como um troféu que glorifica o seu autor na história da Frelimo. De facto, a passagem da guerrilha para a margem sul marcou uma nova etapa na luta pela independência de Moçambique. A abertura de uma nova frente, como tal valorizada pelos meios internacionais. Nós fomos para o campo com barracas, umas barracas e só para lhe dar uma referência, quer dizer,
as condições em que se fazia a guerra, umas barracas, não havia mais nada, não havia destino nenhum, instalações nenhumas. Levávamos um nível de munições 70.000 para o batalhão. 70.000 era o nível que devia ter uma companhia. E não houve acidentes graves, porque de facto era gente muito mais fraca. O avanço da guerrilha para sul obriga, no entanto, o Estado-Maior português a uma profunda alteração do dispositivo militar e a um grande reforço de meios nas áreas de Tete e de Manica e Sofala. Em 1971, há já 4 batalhões que, a partir de meados do ano, vão aumentar gradualmente até atingir, em 1973, 13 batalhões e 5 setores operacionais. Na península, que se estende até à Beira, atuarão, para além das forças de quadrícula e sob o comando geral dos grupos especiais, a maioria das unidades de intervenção, comandos, paraquedistas, fuzileiros e grupos especiais. Em Guro é instalado o COFI, deslocado de Cabo Delgado após a Operação Nogórdio. E em Tete é criado o Comando Operacional da Defesa de Cabara Bassa. E defender Cabara Bassa é a prioridade militar. Caúza da Riaga diz que não contava com o empreendimento e considera-o um erro do governo, que não mediu as exigências de defesa que o projeto implicava. Mas para o governo, a barragem é muito mais do que um enorme projeto de obras públicas. Por motivos opostos, a Frelimo dá a ideia de pretender impedir a construção da barragem. O êxito do projeto seria, no plano interno, um importante revés para o avanço da sua luta. Em termos internacionais, uma manifestação de incapacidade. La construction du barrage de Cabora Bassa. Les impérialistes portugais veulent l'utiliser pour soumettre notre peuple à un esclavage encore plus grand. Os protestos da Frelimo contra Cabora Bassa chegam às Nações Unidas, onde são aprovadas várias resoluções. Visam não só Portugal e a África do Sul, mas outros envolvidos no projeto, cuja empreitada é entregue ao consórcio Zanco, formado por 17 empresas sul-africanas e europeias, de França, Alemanha, Itália e Suécia. Prevaleciam nas Nações Unidas os argumentos de países que apoiavam a luta da Frelimo, aqui expressos num filme soviético realizado junto da guerrilha. Ici, sur le Zambèze, les Portugais avaient décidé de construire une gigantesque centrale électrique qui alimenterait la République sud-africaine et la Rhodésie du Sud. Ces lignes sont symboliques. Le Zambèze n'est pas encore emprisonné dans les taux de béton du barrage, mais la future ligne de transmission électrique doit déjà en fait relier spirituellement l'union des colonisateurs du Portugal et les citadelles racistes de la République sud-africaine et de la Rhodésie du Sud. Les chutes Victoria grondent encore dans leur libre langage. Mais Lisbonne, Pretoria, Salisbury leur ont porté un verdict. Le long des lignes de transmission électrique se sont établis 1 million de colons européens. Ce sera aussi une espèce de barrage qui, selon le dessein des colonisateurs, séparera les vagues du mouvement de libération nationale. Et que de richesses naturelles renferme cette terre. Samora Machel afirmava a necessidade de impedir a construção da obra. Embora os dirigentes da Frelimo afirmem hoje que não era esse o objetivo, o próprio Eduardo Mondlane dissera, numa reunião logo no anúncio do projeto, que a barragem devia ser destruída. A nossa missão era essa. Uma das missões. Fazer o possível de impedir a construção de Cabora Bassa. Não é? Usando vários métodos, emboscadas, minas e essa coisa toda, não sei o quê. Só que, na altura, nós não sabíamos que, portanto, aquilo estava bem guarnecido, não é? A área de Songo estava militarizada, não é? Desde Marara, Estima, Songo, era tropa em todos os lados. A Vila do Songo, 700 metros acima do nível da barragem e a 12 km por estrada, ficava situada no Planalto. Nasceu com o projeto de Cabora Bassa, já que era necessário criar uma base de apoio aos trabalhos de construção. Entre operários e trabalhadores de serviço e seus familiares, a população do Songo chegou aos cerca de 10 mil habitantes.
tinham lá hospitais, tinham lá até cinemas, tinham belíssimos restaurantes, comia-se marisco como não se come em Lisboa, quase e tal. Para responder às exigências da comunidade criada à volta da obra, foi necessário dotar a nova povoação dos serviços e infraestruturas de saneamento básico, eletricidade e telefones. A educação escolar dos filhos dos trabalhadores e dos técnicos era garantida aos níveis primário e secundário, através de uma cooperação entre o gabinete do plano do Zambeze, a missão do Songo e os serviços de educação do governo de Moçambique. E para os tempos de lazer, também havia no Songo espaços adequados. Toda a gente é fiscalizada, vamos dizer assim. Tudo é fiscalizado. Não é? Toda pessoa que lá estava dentro tinha um número, só havia uma porta de saída. Essa porta de saída tinha um cartão para entrar e tinham que trazer esse cartão com eles. Um cartão que dava logo a fotografia, ninguém entrava sem o cartão. Cabora Bassa exigia um enorme aparelho militar de segurança que se estendia por uma área com cerca de meia centena de quilómetros. Abrangia vias de circulação, a obra propriamente dita e todo o complexo urbano necessário. Os estaleiros situados no planalto sobranceiro à barragem, tal como a Vila do Songo. Dispondo de tropa de quadrícula, alguns meios aéreos e tropas especiais de intervenção, o Comando Operacional de Defesa de Cabora Bassa era a estrutura responsável pela segurança imediata e estava sediado em Estima. Havia uma pressão muito grande chamemos-lhe o inimigo, vamos lá, uma pressão muito grande naquela zona entre Xangara e Teto, vamos lá, entre Teto e Cabora Bassa. E essa pressão materializou-se com muitos ataques à linha de caminho de ferro e também emboscadas a uma estrada nova que foi aberta na altura, uma quase autoestrada entre Tete e o Songo, para o transporte de todas aquelas cargas para Cabora Bassa. Primeira coisa era nunca deixar impedir as vias de acesso. Tínhamos um campo de aviação muito fraco, depois fez-se um aeroporto a sério, quer dizer, tudo aquilo se fez a sério, para que se visse que havia segurança para os técnicos, que as pessoas pudessem dormir à vontade. Era aí mesmo que se dizia, que as pessoas possam dormir à vontade. E então fez-se à volta da barragem, da ordem sempre dos 3, 4 quilómetros, fez-se à volta um anel de minas. Falava-se em 40 mil, falava-se em 50 mil, muitas delas ficaram fora de controle, isso sei que ficaram. Quando se queria, por qualquer motivo que era preciso atravessar, só havia uma solução, era com granadas defensivas, e fazia-se o corredor, não havia hipótese de as detectar. Perante a defesa montada pelos portugueses, a Frelimo nunca atacou o perímetro da barragem, embora tenha chegado a atingir Estima com foguetes de 122 mm. A segurança ocupava-se também das colunas de transporte de materiais e de reabastecimento, com pessoas e veículos civis que 2 vezes por dia percorriam a estrada que ligava a cidade de Tete ao Songo, numa distância de 120 km. Os materiais deixavam de vir de carro, começavam a vir de comboio. É mais seguro, as cargas começavam a ser mais difíceis, que era a questão do cimento, tinha que ir todos os dias, e o ferro, as cargas pesadas, e então começou a ser atacado todos os dias. Só de uma vez, julgo que vivemos 40 e tal vagões partidos, virados, ao longo dessa linha. Quem segurava isso era o comandante que estava na Estima, era o Coronel Eduardo Silva, que era o comandante dessa defesa próxima. Viagem de comboio, houve ali alturas em que esteve muito difícil. É fácil mandar um comboio ao ar ou uma linha de caminho de ferro ao ar, aquilo é muito comprido, não há praticamente maneiras de impedir. Eles começaram a atacar o comboio todos os dias e voltámos outra vez às colunas. Então iam centenas de caminhões carregados de cimento, era mais caro, mas também já levavam depósitos. Antigamente era no comboio e ia de mais ensacado. As operações de segurança mais exigentes centravam-se no transporte de peças muito sensíveis, cujas dimensões obrigaram à construção de uma plataforma especial com 54 rodas, puxada por tratores. Eram as chamadas cargas críticas, casos de turbinas e transformadores cuja destruição ou simples danificação acarretaria grandes prejuízos,
além de consideráveis atrasos na construção da barragem, já que eram peças fabricadas por encomenda. Desembarcavam no Porto da Beira e eram conduzidas até Cabora Bassa, num longo percurso de cerca de 750 km. Para garantir que estas peças chegassem intactas ao seu destino, foi mesmo criado um instrumento próprio, o Comando da Segurança do Transporte de Cargas Críticas. E chegou tudo inteiro. E o que é facto é que lá está a obra. E é uma obra que nos deve orgulhar a todos. Cabora Bassa é uma das grandes barragens do mundo. Escolhido o lugar da construção, as águas do rio Zambeze foram desviadas para o mar através de túneis escavados na rocha. Os operários e as máquinas podiam agora trabalhar no leito seco do rio. Chegariam a trabalhar nas obras do complexo cerca de 2.000 europeus e à volta de 5.000 moçambicanos, muitos deles preparados nos estaleiros da obra com cursos intensivos nas várias especialidades profissionais necessárias. Calcula-se que a construção tenha consumido cerca de 200.000 toneladas de cimento. O evacuador de cheias tem uma capacidade superior a 13.000 metros cúbicos por segundo. As dimensões da caverna são invulgarmente grandes. 59 metros de altura, 29 de largura e 217 metros de comprimento. Tecnicamente, a barragem de Cabora Bassa é do tipo abóbada, de dupla curvatura, com uma altura de cerca de 160 metros. Faz uma albufeira de 250 km de comprimento e 38 de largura. O conjunto da obra inclui uma central hidroelétrica e uma subestação de alta tensão, da qual partem duas linhas que levam a energia a 1.400 km de distância, na África do Sul. Ao fim de 5 anos sem incidentes, começava o enchimento da represa. A barragem não foi o obstáculo intransponível que os portugueses imaginaram. E para que pudesse ser construída em segurança, exigiu a concentração por toda uma vasta região de uma poderosa força militar, que chegou a absorver quase metade de todo o contingente presente em Moçambique. Uma situação que deixou mais claro aquilo que se verificava há já algum tempo nas colónias em guerra. As tropas enviadas pela metrópole não eram suficientes para manter a defesa. Não conseguindo do governo as mobilizações necessárias, Calusa da Riaga vai acentuar a africanização através do recrutamento local. Apesar de já ter começado em Angola e na Guiné, a africanização só chega a Moçambique quando Calusa da Riaga, em 1970, e perante a incompreensão do governo, segundo diz, inicia a criação de grupos especiais formados por nativos. Conduza à vida eterna. Soldados de Pundanhar, soldados da região militar de Moçambique. Pundanhar, no nordeste de Moçambique, na fronteira do Rovuma, onde os atos de terrorismo se sucedem, simboliza perfeitamente o esforço, o magnífico esforço português nesta luta em que vimos impondo a verdade, a justiça e a fraternidade. Hoje, véspera de Natal, penso nas vossas famílias. Que Deus as abençoe. Que Deus vos proteja. E novo ano vai começar. Que Ele ilumine os nossos inimigos e os conduza à razão. Que nos conceda a vitória e com ela nos traga a paz. Na noite da consoada, Calusa da Riaga pede as graças de Deus e do novo ano, parecendo acreditar numa vitória militar em 1971. Para isso, julgaria ter encontrado a arma decisiva que já tinha começado a preparar. Um exército moçambicano formado por grupos especiais de combate, a partir de novos recrutados, antigos guerrilheiros e milícias já criadas.